Fala rapaziada, como é que vocês estão? Voltei, tamo bem, almocei, comi algumas frutas. Na real, comi algumas frutas, depois tive que resolver uns BO aí. E agora há pouco eu comi mais batata, mais frango, mais feijão, temperinho verde. E o que mais? E mais um pouco de semente de abóbora. Eu sou fã também. Tá, vamos aos pontos. Eu vou contar toda a história do jejum e o que eu senti, o que eu achei, o que é verdade, o que não é. Vamos lá, vamos por partes. Iniciei, eu pensei assim. Na real, eu não pensei em fazer o jejum. Aí que tá. Tava eu lá trabalhando, daí a gente foi numa cafeteria. Após o trabalho, era 18 horas. Lanchei. E no meu lanche era, se eu não me engano, era aquelas coisas coloniais lá do interior. Era uma rosca com um pouco de queijo e chimia e nata. Se liga só. Normalmente quem faz jejum prepara um prato um pouco mais pesado e um pouco mais saudável, digamos assim. Pô, talvez algum abacate, alguns ovos, alguma carne vermelha, batata inglesa ou batata doce, alguma coisa assim para tu começar o jejum bem também, né? E não ter aquele pico de insulina logo depois ou um pico de fome logo depois, né? E tu ficar muito mal. Aí que tá. Comi às 18 horas. E aí às 7 e pouco da noite da quarta-feira eu fui jogar bola. Aí eu joguei e até aí eu nem tinha pensado no fato de fazer o jejum. Aí eu joguei bola até, sei lá, umas 8h30, aí saí de lá, voltei pra casa, daí me hidratei mais um pouco. Daí eu pensei, cara, eu não tô com tanta fome assim, eu acho que é um bom momento para começar o jejum. Aí eu pensei de novo, pensei em todos os cenários que poderia acontecer. Tá ok, vamos fazer então um jejum. E daí eu pensei, tá, porque essa primeira noite vai ser muito tranquila, porque eu realmente não estava com tanta fome assim. Eu pensei, olha, no máximo o que me preocupava um pouco era as noites para dormir, que seria muito difícil, talvez aguentar 2 noites. Por isso que eu tinha o pensamento de fazer algum dia, de jantar, aí fazer todo dia em jejum e não precisar dormir em jejum. Você entende? Sei lá, meu pensamento no início era fazer um dia um jejum em que eu jantasse às 8 e daí eu só comesse depois às 8 horas da noite no outro dia. Não precisaria dormir de fato em jejum pela dificuldade que eu imaginava. Daí eu dormi essa primeira noite e daí no outro dia eu acordei, pô, eu vou manter, porque eu vou conseguir, né? Eu não tô, sei lá, fraco, eu me atentei um pouco aos minerais no fato de sal integral pelo sódio e eu suplementei uma cápsula, para falar bem a real, não sei se poderia ter sido mais, de magnésio, tá? Pensei também no potássio pela água de coco, mas aí eu não sei o quanto quebraria o jejum ou se tem essa linha exatamente divisória entre quebrar o jejum ou não quebrar quando você consome poucas calorias, entende? Tipo, é a mesma coisa que consumir limão. Cara, na minha visão não vai ter tantas calorias e, sei lá, um glicogênio para tu fazer alguma coisa e quebrar de fato o jejum pelas pouquíssimas calorias que tem no limão, por exemplo, ou que teria na água de coco. Claro, na água de coco teria um pouco mais. Mas enfim, eu estava refletindo sobre isso e acabei não tomando, não, vou só na água mesmo e suplementei, não é suplementei, né, mas eu completei um pouco esses 2 minerais aí. Obviamente tem mais coisas que eu poderia me atentar um pouco para fazer o jejum, porém, nesse caso, eu só me liguei um pouco nisso. Ok, ontem de manhã estava tranquilo, voltei para casa, senti um pouco de fome sim, ainda mais nos horários em que eu tinha costume de comer. Muitas pessoas me falaram sobre isso e eu concordo. Pô, sei lá, tu costuma comer às 10 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, às 18, às 20.
Pelo menos para mim eu senti um pouquinho mais, um pico de fome e um pico daquela necessidade, sabe, de tu ir fazer a comida ou sei lá, tu ir comer nesses horários. Aí, além disso, tivemos essa questão. Não tive tanto problema ontem, questão de fraqueza, questão que eu sempre concordei e fui muito pro lado de que, cara, o teu corpo vai se adaptar e, obviamente, tu tem que repor alguns eletrólitos. Essa era a minha ideia, entendeu? E o que eu estava buscando inicialmente era a busca dessa autofagia que, pelo pouco conhecimento que eu fui atrás, para não dizer que, porra, eu estudei um monte pra caralho para fazer esse jejum, eu sou um dos caras que mais estuda jejum e não, tá? Foi praticamente pela experiência, pelo teste e pela busca dessa autofagia que normalmente acontece, pelo que está escrito, a partir dessas 14, 16 horas e principalmente depois das 24, tá? E aí eu pensei, vou fazer ou o jejum de 24, ou eu vou ver como eu vou estar para dormir, e daí eu vou aproveitar e fazer, por exemplo, 36, ou, claro, daí eu ia comer às 8 horas da manhã, às 38, e fechou. Aí eu vou ver, claro, como é que eu vou estar, mas provavelmente eu vou comer porque eu acho que eu já vou estar um pouquinho mais flat, alguma coisa assim. Aí tá ok, tava de noite. Aí, cara, como eu tava resolvendo bastante coisa ontem de noite, quase não parei, fiquei no notebook a noite inteira, só resolvendo algumas coisas. E aí, a noite passou rápido até. Eu até quase entrei num flow assim de trabalho e de foco. Bom, até obviamente o estômago não estava digerindo nada, não estava precisando dessa energia ali também. E aí até aí tudo ok. Pô, a noite passou rápido, vou pegar as coisas agora, vamos ver como é que eu vou estar para dormir. Mas não... E se quebrar o jejum também, ok, né? Se eu tiver muita fome, tiver muita dificuldade para dormir, pô, o teste é válido. E aí eu fui tentando dormir e eu acho que eu fiquei no máximo aí uns 15, 20 minutos, no máximo meia hora. Eu não tenho muito controle do tempo ali que eu tava rolando pela cama, mas um pouco sim nesse estado de luta ou fuga, nesse instinto assim meio alerta, meio de... o corpo tá entendendo que eu não vou comer. O corpo tá me avisando, pô, tu precisa de energia, tu precisa comer, não tá muito legal não, essa situação para nós. Era isso que eu senti um pouco, mas eu pensei, não, vou contra e vou dormir. Até, obviamente, porque esse é o intuito de tu fazer o jejum, né? Senão, pô, na primeira fomezinha, talvez, ou na primeira... sei lá, na primeira decaída tu vai pegar alguma coisa e vai comer, então não seria o intuito também. E aí, hoje, acordei um pouco antes das 7 horas, aí eu pensei, obviamente, vou ir ao banheiro, vou fazer meus hábitos que nem eu mostrei aqui, vou limpar a boca e vou tomar água mineral normal, vou consumir um pouco de sal integral e vou suplementar o magnésio novamente. Essa era a minha ideia. Mas eu tive algumas reações diferentes. Eu não sei se eu vou pôr o vídeo antes ou vou colocar depois o vídeo do que tudo aconteceu. Aí, nesse meio tempo aí, eu comecei a ficar um pouco mais fraco do que o normal. Não estava muito legal, não. Aí eu pensei, vou logo fazer esse negócio que eu tiro o sabugo da língua e escovo os dentes. Vou fazer isso o quanto antes para conseguir já tomar água, repor alguns sais minerais. Eu acho que já com um pouco de sal eu já fico um pouco melhor, pelo menos para mim fazer a comida. Porque eu não tinha disponibilidade nenhuma agora de frutas quando eu estava pela manhã. Até por isso que eu fiz o jejum, não tinha nada para apodrecer aqui em casa. E eu tinha alguns ovos, né? Daí eu pensei, eu posso consumir alguns ovos, posso fazer ali, mas vou preferir fazer uma outra refeição um pouco mais completa, mas com carne. Mesmo que for de manhã é azar. Aí eu tinha algumas batatas ali, não queria consumir nada assim de, sei lá, arroz, nem feijão, nem massa, alguma coisa assim. Pensei, não, vou
apostar na batata e daí eu descongelei um pouco de carne de gado e de frango. E aí pensei, não, vou fazer, vou tomar um pouquinho de água, vou ficar melhor e é isso, jejum feito. Aí, pessoal, eu comecei a ficar mal e ficar cansado, mesmo com o consumo de água, ok? Mesmo com o consumo de sal também. E eu pensei, cara, isso aqui não tá dando bom não, eu não tô com um bom pressentimento, sabe quando tu não tá legal, você tá começando a ficar, não digo pessimista, mas, cara, não tá certo, alguma coisa não tá certa. Obviamente, né, eu tava em uma situação de que eu sabia o que eu estava fazendo no caso, né, não era 100% certo, eu sabia que eu poderia estar passando por isso. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer as batatas ali e já estava descongelando as carnes. Só que nesse meio tempo eu pensei, cara, acho que eu não vou conseguir aguentar, não tá dando e eu tô passando muito mal. Se eu continuar assim, eu vou ficar pior ainda, né? Pensei por esse lado. E eu, cara, eu vou pegar lá o limão, vou fazer mais um shot aqui de limão, sal integral e vinagre de maçã, já para introduzir a refeição que eu vou consumir. Se precisar, eu já pego alguma coisa rápida que eu tinha pronto ali, enquanto se eu não conseguisse esperar a batata e a carne ali tá pronto. Mas enfim, aí eu tava ali eu já tava cansado para fazer as coisas, né? Tanto para espremer o limão quanto para pegar as coisas ali nas gavetas e tudo. E daí não tava muito legal para fazer isso, não tava. E só que eu continuei fazendo. Aí coloquei um pouco de água nesse shot aí e tomei e, cara, eu já tava com um pouco de ânsia de vômito antes, um pouco. No que eu tomei, parece que piorou um pouquinho, mas ainda tava conseguindo assim, não vou vomitar, né? Eu pensava assim. E aí, enquanto estava sendo feito, eu pensei, porra, tá foda isso aqui. Tá foda. Aí eu tava passando mais mal ainda. Aí eu tentei consumir um pouco de... Puta, agora não lembro se eu consumi antes ou depois, acho que foi antes. Um pouco de semente de abóbora que eu tinha aqui. Só pra que era uma das únicas coisas prontas e que eu tinha rápido aqui. Pelo menos pra ver se dava algum up, alguma coisa assim. Porque, cara, eu tava meio quase desesperado, assim, né, pra falar a real. Obviamente com autocontrole, mas sabendo que eu conseguia fazer o que eu não conseguia, né? Por exemplo, eu não conseguia naquela hora sair de casa e ir ali no mercado comprar alguma coisa. Isso eu tinha certeza, entendeu? Então, não, vou me virar. E aí foi que eu pensei, não, vou vomitar. E aí, obviamente, fui no banheiro, vomitei, cara. Não fazia tempo, não me lembro uma última vez que eu tinha vomitado na minha vida. Não, obviamente foi puro líquido, não tinha nada. E aí, depois de vomitar, eu estava um pouco melhor em questão de corpo. Obviamente ninguém gosta de vomitar, todo mundo sabe que é um lixo, uma merda assim, não é legal. É uma coisa, pô, teu corpo tá fazendo porque ele tá... Daí que tá, eu não sei se eu já teria essa ânsia de vômito, essa vontade de vomitar antes, quando eu estava já em jejum, ou por ter consumido talvez esses alimentos que nem o limão, um pouco do vinagre de maçã, se bem que não foi muito também, mas eu não sei se ele pode ter efeito nessa questão de, pô, talvez ser muito forte logo depois que eu tava esse tempo todo sem comer, entende? Se... meu corpo não aceitou direito. Posso falar com algumas pessoas que vão me dizer, pô, não tem erro tu consumir isso, então talvez tu já estivesse inflamado antes. Ou tem pessoas que podem me falar, não, talvez tenha sido muito agressivo sim, e foi por isso que tu vomitou. Não sei. E aí eu já tinha passado essas 38 horas em jejum. Depois, obviamente, consegui, daí eu tava, que nem eu comentei, eu tava um pouco melhor. Já estava um pouco mais tranquilo, assim, batimentos cardíacos estavam acelerados, cara, antes, mesmo em jejum,
E assim, eu sem fazer nada, sem fazer nada. Eu tava com a barriga assim, batendo. Alguma coisa, cara, não tava legal e tava um estado de alerta, assim, mas junto com um cansaço, sabe? É um negócio diferente, cara. Um negócio diferente. Por isso que eu comentei até um pouco no Instagram sobre recomendo o quê? 24 horas? Na minha visão até vai, porque eu despreparado ali, obviamente, talvez tenha um pouco mais, seja um pouco mais forte, mais fraco, não sei. Mas talvez 24 horas seja válido, porque eu estava bem também. Foi essa a minha experiência, o que eu recomendaria, você testar ou não. Agora, passou disso, é melhor. Hoje eu tava sozinho aqui, por exemplo. Se eu te disser assim, tu vai fazer, então esteja com uma pessoa perto, né, passando desses horários, até para se acontecer alguma coisa, quase como aconteceu comigo, mas obviamente eu consegui me dar meus pulos aqui. E, pô, eu recomendaria você estar com alguém, alguma pessoa, né, durante o processo. E algo, tipo assim, uma carta na manga, sei lá, uma fruta, nem for uma banana, sei lá, uma melancia, um negócio assim de antemão que eu não tinha na hora. Até porque eu não queria quebrar o jejum com uma fruta, alguma coisa assim. Eu até poderia ter consumido mel um pouco, consumi um pouquinho de mel depois de ter feito a refeição mais pesada, daí foi batata inglesa, carne de gado, carne de frango e o que eu citei antes. E depois eu ainda consumi mais um pouquinho de mel. Depois que eu consumi esse mel eu estava muito melhor, mas assim, vivendo normalmente. Como se eu não tivesse mais feito esse jejum e, tipo, esquece tudo, entendeu? Eu tô novo e that's it. E eu acho que foi isso. Eu recebi algumas perguntas no Instagram que eu respondi e que eu quero colocar aqui para vocês também. O que mais me incomodou? Não teve nada que me incomodou muito forte, tá? Pô, algumas coisas eu sabia que iam acontecer, que poderia ter, sei lá, alguma fraqueza, questão dos minerais. Eu não fiquei divulgando aí para todo mundo, nem no trabalho, que eu estava fazendo jejum, até porque eu odeio cagação de regra, eu odeio o que tu acha que eu devia fazer ou o que, sei lá, o que tu estudou, talvez, não sei. Não é que o que tu estudou, mas até porque se tu estudou realmente eu vou querer uma opinião tua, mas o que as pessoas acham por achar, sei lá, ela viu no TikTok que é alguma coisa, ela viu, sei lá, no Instagram que é alguma coisa e começa a só duplicar algumas coisas assim. E quase um telefone sem fio ainda, né? Porque ela pode, sei lá, ter visto um post e lembrar de uma frase do que ela viu e distorcer tudo. Mas enfim, eu não gosto muito dessa cagação de regra de que, pô, pessoas fiquem, sei lá, incomodando sobre isso, entendeu? Até por isso que eu não falei pra ninguém, não fiz na minha, fiz de boa. E depois, obviamente, só que eu falei. Vamos para outra pergunta. Conseguiu treinar alta intensidade? Que nem eu comentei, eu só joguei bola um pouco depois de que eu tinha feito a última refeição. Obviamente eu sabia que a recuperação poderia ser afetada pelo fato de eu não consumir nada pós-treino e ainda ir dormir. Sabia disso. Mas ontem, por exemplo, eu não treinei e depois, durante todo o jejum, eu não treinei mais. E obviamente eu comentei com as pessoas sobre que performar, na minha visão, não é aliado a essa prática, ainda mais jejuns mais longos. Cara, para mim, eu sempre fui adepto a alta performance com açúcar, carboidrato, sódio, com mel, fruta, um pós-treino bom quando você vai treinar 1, 2 vezes por dia, entende? Não tem nada muito de, sei lá, algumas pessoas talvez sejam muito individuais para elas, essa experiência de que pode ajudar, porém eu não consigo ver muito isso e não consigo aprovar, tá? O mais difícil, eu comentei com vocês, que foi o ponto mais difícil, né, do jejum, que foi hoje de manhã, essa cena toda aí que aconteceu,
para a mente ajuda? Essa aqui é uma pergunta muito boa. Eu vi muito conteúdo e vi muitas pessoas falando sobre clareza mental, jejum não. Jesus fez 40 dias, não sei quem fez 10 dias na sua caminhada, na sua procissão, sei lá o que. Vi muito conteúdo de pessoas argumentando dessa forma e que você teria uma clareza mental absurda e que poderia pensar com muito mais facilidade. O que eu senti, tá? Não vou te dizer nada disso. O que eu vou te dizer é que sim, você pode ter um pouco mais de foco, um pouco mais de clareza pelo fato de não estar ingerindo, não estar procurando comida, não estar com o estômago em funcionamento. Sabe, às vezes quando tu come, não digo comer demais, mas mesmo quando tu come uma refeição normal, você não vai, sei lá, fazer qualquer outra atividade ou seu corpo vai estar destinado a digerir aquilo pelo menos num momento, certo? No jejum eu não senti isso, obviamente, porque eu não estava ingerindo nada. E aí que tá. Você pode sim, e ontem eu tive não digo um flow absurdo, mas um pouco mais de foco, um pouco mais do que o normal, de trabalhar e focar em algumas coisas minhas, e resolver BO e trazer soluções para os problemas, que é o que eu trabalho. E além disso, tirando isso, obviamente você pode ter um pouco de atenção talvez você faça jejum e você me fale assim, cara, não consegui essa clareza mental e não consegui esse foco porque eu ficava pensando em comer. Eu ficava pensando no que eu vou comer, que eu preciso comer, que eu tô com fome, e eu vou te entender também, porque eu senti um pouco isso e eu pensando assim, mas não era para ser só clareza mental e eu estar sob nuvens e tudo mil maravilhas e eu tô com fome? Eu tô pensando que eu tô com fome, eu preciso comer, né? Eu tô com uma comida ali do lado, na cozinha. É um pouco engraçado pensar nisso e talvez você sinta isso. Até por ser a primeira vez. Esse foi meu primeiro jejum, nunca tinha feito tão grande assim. Já tinha feito talvez de 12, 14 horas, mas não conto como jejum não conto 100% como jejum e também não foi com esse foco de que, vou ficar 14 horas sem comer. Não, foi de repente assim, né? Então, essa foi a parte da clareza mental, essa dúvida. E aí, por exemplo, que nem hoje de manhã, você que tem uma causa específica, talvez uma causa religiosa, alguma coisa assim, mas meu filho, eu estava tentando pensar, se você está mal de saúde e precisando, e seu corpo talvez não esteja adaptado àquilo, e você esteja passando mal, até onde você vai pela sua causa, entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Minha causa é X. Não faço jejum com menos de 40 horas porque minha causa é muito forte, minha motivação é muito forte. Tá, ok. Talvez, se você se sentir bem, perfeito. Se você conseguir fazer, perfeito. Agora, se estiver passando por um problema muito forte, eu penso que você poderia reavaliar. Até por uma questão... tem alguém me ligando aqui. Peraí, corta isso aí. Alô? Não sei se eu vou cortar essa parte, tá? Legal. Tá, vamos voltar ao foco. O que eu tava falando? Dessa parte de você reavaliar, será que é válido? Será que eu tô extrapolando os meus limites individuais de corpo, de saúde, de ciência? Eu tô falando de ciência, entendeu? Tirando isso, recomendo e faria de novo. Talvez eu faça, obviamente, depois que passar um tempo aí. Não tenho pretensão de ser algo comum, sei lá, todo mês, toda semana. Não penso nisso. Até porque eu gosto muito de performar bem e performar ao máximo. E esse jejum, obviamente, eu tinha a noção de que eu não estou buscando alta performance nele. Entende? Ok?
Não estou buscando performar em... Pô, eu gosto de vários esportes, eu gosto de academia, eu gosto de fazer minhas coisas. Nesse sentido, jejuar, eu não estou indo para esse caminho, entendeu? Eu tinha essa noção. Recomenda que não comentei, recomendaria aí no máximo um dia para você aí que quer, sei lá, testar e fazer alguma coisa, não recomendaria passar. Eu gosto de testar bastante coisas assim diferentes e não digo ir ao máximo, porque talvez eu não teria nem comido, eu teria esperado mais. Mas eu gosto de, como é que eu me sinto se eu treinar 2 vezes no dia? Como é que eu me sinto se eu fizer uma maratona? Eu penso um pouco por esse lado, tá? Você entende? Eu não sou um cara que gosto da zona de conforto e penso assim, vou fazer 5 km. Meu objetivo é 5 km. Não, se eu quiser correr e começar a correr, meu objetivo vai ser talvez uma maratona, vai ser talvez alcançar um VO2 ao máximo. Academia, se eu busco estética, buscar ser ao máximo a questão de estética. Nunca fui, mas eu estou dizendo em exemplos, né? Quero força. Eu vou até o máximo para conseguir performar ao máximo e conseguir o máximo de força, entendeu? Não sou muito fã de zona de conforto de, vou fazer o meu aqui e tá tudo certo. Fazer aqui bonitinho e ideal. Não sou assim. E por que decidiu fazer? Uma pergunta aqui também, vou ver se tem mais alguma. Resumindo, foi para teste e essa busca dessa autofagia aí, que se agrava principalmente depois das 24 horas. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui para mim. Agora já de antemão, daí eu já respondo por aqui e depois eu respondo no Insta. Acho que não. O pessoal resenhando aí que nós ia fazer uma viagem, acabou não indo. E eu acho que é isso. Cara, jejum feito, jejum copado. Vou esperar um pouquinho para fazer de novo. Vou pensar se eu vou fazer de 24 horas ou um pouco mais, mas possivelmente aí não vou passar dessas 40 horas ou... muito difícil na minha visão. E se passar vai ser com algum acompanhamento, alguma coisa assim que me ajude sim a estudar um pouco mais e entender um pouco mais por que talvez tenha acontecido o que aconteceu. E é isso, rapaziada. Eu acho que foi mais um vídeo para você se atentar se você nunca fez um jejum. Se você fez, pode deixar isso aqui nos comentários. Deixe seu like se você gostou desse review, desse mini vlog, tá? E é isto. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, @FelpsKramer, Instagram e TikTok. E that's it, my friend. Fiquem com Deus. Um dia abençoado aí para vocês.